A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo os capítulos 10, 11 e 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. Amém? Lembrando sempre que a versão que usamos é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então. Capítulo de número 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram até a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles ao caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, lhe sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis e toda aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagaram-se se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, e nada duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu que buscais? Aqui viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente diante de Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a chamar-te à casa para ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia, e no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, e aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-lhe aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que também sou homem. Falando ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem consideraste comum ou imundo. Por isto, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: Faz-se hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas, lembranças na presença diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer lugar, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo lhe é aceitável. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo quanto ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, pois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou a pregar ao povo e a testificar que ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome todo aquele que crê recebe a remissão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, pois também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Agora, irmãos, o capítulo de número 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com ele? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e um êxtase. Tive uma visão que observei descer do céu um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas vindo até perto de mim. Fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. A segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para que se encontrasse comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como viram um anjo em pé em sua casa, que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual lhe dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra que o Senhor disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e pelo período de 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia de vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio César. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito
fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados, cada uma para o guardarem, mencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e me segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognato Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu o postigo, o portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo os sentinelas ao inquérito, ordenou que fossem injustiçadas, e descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Ciro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar favor de Blasto, camaratista do rei. Pediram reconciliação, porque a terra de que se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu os trajes real, assentando-se no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriram a sua missão e voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, apelidado de Marcos. Amém, meus irmãos? Então, aqui, lendo aqui episódios relacionados à igreja primitiva, à expansão do evangelho para Antioquia, que se tornou a nova base missionária da igreja, a morte de Tiago, o martírio de Tiago, o ministério também de Pedro, o ministério dele aos gentios, na casa de Cornélio, enfim, muitos eventos aqui mostrando ali o crescimento da igreja. Amém, meus irmãos? Obrigado por assistir mais esse vídeo, que os irmãos deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, possa indicar para mais pessoas, que os irmãos possam também se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos, e também possam compartilhar com seus amigos, contatos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Em primeiro lugar, claro, leiam a palavra de Deus.